Você gosta de histórias de superação? Então assista essa entrevista com a atleta profissional Nayara Schubert contando sobre como ela superou um diagnóstico de esclerose múltipla e ainda se tornou uma atleta de destaque. Olá, sejam bem-vindos ao canal Pense Forte, o canal que te dá dicas de psicologia, coaching, nutrição, educação física, te ajuda a ter uma vida mais saudável, a vencer teus medos, ter mais foco, enfim. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial que faz tempo que eu queria conversar com você, Nayara Schubert. Nayara já tem um currículo aí como atleta incrível, não tem como não olhar pra ela e não admirar, a gente fica babando no corpo dela. Mas eu convidei a Nayara principalmente porque a história dela é uma história de superação, né, Nay? Conta pra gente um pouquinho como que foi quando você descobriu a esclerose, como é que foi todo o processo assim no início? Primeiramente, obrigado pelo convite, realmente já faz tempo. Então, eu tenho o diagnóstico da esclerose múltipla há 10 anos já. E, obviamente, né, quando eu recebi esse diagnóstico, eu nem sabia o que se tratava essa patologia. E, como qualquer patologia, né, sem cura, crônica, né, tipo, sem degenerativa, um susto, assim, que às vezes é até difícil de descrever, mas enfim, foi uma bela caminhada aí de superação, como você já comentou. Mas como que você descobriu? Você já estava apresentando alguns sintomas? Como que foi isso? Na época eu fazia faculdade de educação física, então às vezes nas aulas práticas, né, de voleibol, que a gente tinha uma troca de direção muito rápida, às vezes eu sentia um pouco de tonturas e tal, mas aquela coisa, era faculdade de manhã, então às vezes eu não me alimentei direito, né, enfim. E foi aos poucos, um belo dia eu acordei para ir para a faculdade, no que eu fui levantar, eu já estava sem força, eu cheguei a cair na cama novamente, e aí eu percebi que eu estava sem força muscular, né, acometeu todo o meu lado esquerdo, então eu perdi a audição do lado esquerdo, a minha visão ela ficou turva, eu não conseguia falar direito, e todo o tônus muscular, né, então eu não tinha forças nem para caminhar, não tinha também equilíbrio, né? E aí eu morava na época sozinha em Blumenau, chamei minha mãe que morava aqui em Balneário Camboriú e ela acabou indo para me levar para o hospital porque nem isso eu conseguia fazer. E aí eu fiquei 7 dias internada com pulsoterapia, né? Com altas doses de corticoide. E depois eu fiquei mais 8 dias acamada ainda em casa e aos poucos foram voltando, né? Aos poucos a visão foi voltando. A única coisa que demorou mais alguns meses foi a audição. E aos poucos aí foi voltando, né? A audição até foi o diagnóstico que o médico deu, que poderia voltar, mas que seria bem difícil devido à lesão que teve no cérebro, né? Então ele falou pra minha mãe, ó, vai ser difícil, pode voltar, mas é mais difícil. Mas enfim, ali foi uma superação diária e como a gente sabe, a minha mente teve que ser muito forte e tranquila pra eu acreditar que sim, que poderia... Isso que eu ia te perguntar, porque assim, dá aquele baque inicial, receber o diagnóstico, aí tem que vir uma força, né, pra dizer, ok, vamos lá, o que eu tenho que fazer, qual é o tratamento, mas nesse período acontece muito das pessoas entrarem numa depressão, né, de verem, tá, e os meus planos, o que eu tava fazendo, como que foi isso? Porque você tava fazendo faculdade você teve que interromper alguma coisa? Então, eu tava no último ano da faculdade de educação, porque eu sou formada em administração, então eu quis seguir como personal, porque eu sempre treinei, então eu queria fazer educação física e eu tava no meu último ano, né? E uma das coisas que o médico falou é assim, ó, você não vai mais poder treinar do jeito que você treina. Porque ele me acompanhava ele me acompanhava na academia, né? Sabe então, de nada, inocente. Ele sabia do jeito que eu treinava e tal, dele assim, ó, do jeito que você treina, você não vai poder treinar. Esse foi, né, o primeiro baque, assim, né? E aí eu pensei, foi aquela coisa mesmo, né? Eu estava lá em casa, eu fui ler sobre a doença, aí eu realmente vi, né, a gravidade. E aí entrei naquele desespero, né? A gente começa a chorar e questionar Deus, por que comigo, né?
E naquele mesmo momento que eu tava em prantos, assim, chorando, veio uma força muito grande, uma voz que eu escutei dizendo, não, Deus não te puniu, Ele te salvou. E a partir dali, eu acreditei na minha cura. Né? Então, eu, desde o início, claro que teve alguns momentos difíceis, né? Com certeza, mas desde o início eu sempre tentei olhar sempre pro lado positivo. E eu não me apegava no lado negativo da doença, né? Então, não, eu vou ser fonte de instrumento e de esperança para as pessoas. Deus vai me usar como fonte de motivação, e essa doença ela nunca mais vai se manifestar. E assim vem sendo durante 10 anos. Olha só que incrível. E aí, como que surgiu? Aí você continuou treinando? Foi meio rebelde? Como é que foi nessa fase? Foi aos poucos, né? Eu cuidei bastante. Primeira coisa eu pensei, bom, a doença eu tenho o diagnóstico dela. O que eu vou fazer agora para eu reagir e viver? Então eu fui com cautela, porque eu não conhecia, né? Não sabia como que ia ser, né? Só que eu tinha uma certeza muito grande dentro de mim, mas eu fui com muita calma. Então aos pouquinhos eu fui fazendo o aeróbico, aí depois, que eu nem fazia, né? Só treinar. Mas aí depois eu fui voltando aos treinos, bem devagarzinho, bem gradativo, aumentando as cargas ao pouco. E assim eu fui recuperando a minha força muscular. Foi tudo muito, muito tranquilo. Então foi de uma forma mais gradativa mesmo que eu fui voltando aos treinos, né? E fui me desafiando diariamente. E como que surgiu os campeonatos na tua vida? Então, os campeonatos, tinha uma amiga, Carol Cadori, que estava se preparando para um campeonato e eu observava, né, todos os dias os treinos, tudo, e ela comentava muito. E aí ela falou, vamos, Nai, vamos, já né, tá quase padrão biquíni, aí só falta secar um pouquinho, vamos. Eu falei assim, não, jamais, né, eu com essa patologia, como é que eu vou conseguir subir nos palcos, né? E aí ela falou, não, vai, consegue, não é tranquilo, não é muito difícil. Enfim, eu disse, então tá bom, vamos fazer, né, vamos ver se eu consigo encarar esse desafio. E aí eu subi. Né? A gente se sabe, né? Que nós atletas, a gente sobe e odeia e nunca mais volta. Faz uma ou duas, ou vicia, né? E no meu caso, deu super certo, né? Eu subi uma vez e aí não parei. Hoje faz 7 anos, hoje já sou atleta profissional na categoria biquíni, né? 7 anos aí já. 7 anos. E como que vem sendo essa rotina? Que teve uma época que você era um campeonato atrás do outro, né? Na Liga Amadora porque antes a gente, né, tinha a federação, então a gente precisava de vários pré-requisitos, né? Então a gente tinha que passar no estadual para ficar até top 3, para daí sim ser classificado para o brasileiro. No brasileiro ficar até top 3, para daí você ter que participar de um mundial ou de um sul-americano, para daí poder pegar o circuito dos Arnolds, Arnold do Brasil, Arnold de Ohio, Arnold de Madrid, né? Então era uma sequência muito grande. Então não adiantava fazer o estadual e não ir para o brasileiro. Porque daí eu não poderia ir para o Mundial ou para o Sul-Americano, porque daí eu não poderia ir para o Arnold. Então era uma sequência. E aí tinha o Olímpia também depois, né? Então era uma sequência, assim, eu fazia em média de 6 a 7 shows por ano, ou seja, eu ficava o ano inteiro competindo, né? E assim, o que você mais usava como motivação, né? Porque a gente sabe que as competições, principalmente do esporte, né, do fisiculturismo, é bastante desgastante fisicamente e emocionalmente, porque assim, é dieta restrita, são treinos, enfim, muita gente, você já tá há anos aí, então acho que isso já é meio que teu estilo de vida, né? Vai se tornando, acho que, cada vez mais fácil. Mas o que no início você chegava a ter momentos assim que, meu Deus, estou em sofrimento, eu quero um alívio, eu quero um momento assim pra dar uma pausa na dieta? Passou por momentos assim ou não? Isso sempre se encaixou perfeitamente na tua vida? Sim, eu sou muito movida a desafios, né? Então a cada etapa que ia ficando um pouco mais difícil, mais desafiador, aí eu me motivava mais. Ou quando eu escutava de alguém, não, você não vai conseguir, não, você não é padrão biquíni, não, você, sabe? Quanto mais não eu escutava, mais eu... Ariana, né? Agora que eu quero. Agora que eu quero. E aí nunca... Chegou um momento que realmente, quando agora, bem próximo agora já na liga profissional, e que
que eu achei que ia mudar um pouco, né, o padrão, porque liga profissional a gente acha que é um pouco mais volume, um pouco mais densidade, e não é muito assim. Então agora, depois de 7 anos, tava ficando muito mesmo, tava ficando desgastante assim, sabe? Tava ficando uma coisa mais pesada, porque a dieta estava cada vez mais restritiva, os treinos, eu praticamente não treinava musculação, eu fazia muito aeróbico, porque eu precisava gerar um catabolismo muscular. Então, pra gente gerar um catabolismo muscular, a gente sabe que é uma agressão muito grande, né, pro nosso sistema. Então, e já, né, tendo esse cuidado que eu tenho com a saúde e tal, né, em relação à patologia, mas assim, agora tem mais um outro desafio, né, que agora a categoria Wellness se profissionalizou, então eu não preciso voltar pro amador, eu só migro, né, da categoria biquíni para o Wellness, porque isso que me prendia na biquíni. Porque, poxa, biquíni era difícil, mas qual categoria que eu poderia? Não tinha outra categoria. Só se eu voltasse pra liga amadora, né? Sim. Então, a partir de agora que a Wellness... Já dá uma sensação de estar retrocedendo. Exatamente, Então, o ano que vem, a categoria Wellness vai ser reconhecida profissionalmente. Então, e eu, como já sou profissional, eu já caio direto nela. Então, eu só migro de categoria, né? Eu posso ir para qualquer categoria que eu quiser. Eu poderia ir para uma body fitness, uma figure, né? Mas, sim, não, sem condições, né? Então agora eu pensei, relutei um pouco porque eu tenho um apego muito grande na categoria biquíni, porque foi a categoria que me deu uma esperança, né? Que começou toda a minha história, né? Como atleta, como desafio. Então eu tive um apego muito grande, mas é uma categoria que eu acho muito linda, muito meiga, muito, sabe, sensual, mas para as outras atletas, eu não gosto de ser muito magra, eu sempre gostei de treinar para ter um pouco mais de volume. E eu sempre falava, a hora que eu deixar de competir, deixar de ser biquíni, eu vou botar um corpo de wellness, porque eu quero ficar bonita, eu quero ficar... E aí agora, daí juntou isso tudo, mas mesmo assim, com todo esse lado positivo dessa transição, dessa categoria, eu ainda estava muito amarrada. Então levei algum tempo, assim, eu tive até vontade de desistir de competir, eu entrei em um pouquinho de estado depressivo aí, porque, né, tem que fazer um trabalho, tava tentando fazer um trabalho mental comigo para desistir. Eu acho que todo atleta, quando para uma carreira, tem que ter um acompanhamento, porque não é fácil. Mas aí eu percebi que ainda não estava na hora de parar e que tinha mais desafio aí pela frente. Que ótimo, e com certeza vai ser um sucesso. Tomara. Nai, pra gente fechar, tá? Quero te agradecer, porque assim, é fantástico. Eu amo essas histórias, porque isso mostra que o que faz diferença diante de seja um diagnóstico, ou seja qualquer desafio, qualquer dificuldade que a pessoa tenha na vida, é a postura que ela toma diante daquilo ali. Ou ela baixa a cabeça e fica chorando e lamentando e se vitimizando, ou ela ergue a cabeça e diz assim, eu vou fazer diferente, né? Eu vou ser um exemplo para os outros. Então isso faz diferença, isso é que te move, né? Fantástico. Eu quero que você deixe uma palavra final agora justamente para essas pessoas que estão precisando, por algum motivo, uma dificuldade na vida ou um diagnóstico, que recado você deixa para elas? É exatamente isso que tu falou, eu falo muito isso no meu Instagram, né, que eu divulguei muito, né, inclusive até foi um dos médicos que falou, ó, tenta não divulgar muito essa doença, porque tem muita gente que vai ter preconceito, e eu falei assim, não. Eu preciso dar o meu lado positivo para as pessoas, né? Se eu tô bem, muitas pessoas, se eu conseguir, muitas pessoas conseguem. Então hoje eu falo muito isso, assim, sabe? No meu Instagram, no meu dia a dia, né? Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã e eu poderia fazer de forma diferente. Mas é tão gratificante e quando tu recebe, como tu falou, quando tu recebe qualquer tipo de imprevisto, qualquer obstáculo que tu enfrenta, né, no teu dia a dia, é o que eu falo, né? Tudo muda o tempo todo. Tem dias que tem sol, tem dias que chove, né? O que seria do amor sem o ódio, sem a mágoa, então assim, é tudo o que de que forma que a gente lida, né? É o que eu fiz quando eu recebi o diagnóstico. Bom, o diagnóstico foi dado. Isso eu não posso mudar. Agora, a forma que eu vou lidar com isso é minha responsabilidade e a decisão é minha. Então a decisão sempre é nossa. A gente sempre tem que, eu sempre costumo falar do copo, né? A gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então eu sempre tento para tudo. O que eu tenho que aprender com isso?
O que que eu posso aprender com isso? O que que isso vai me fortalecer? E para tudo, no momento a gente acha que é uma coisa negativa, às vezes pode ser até uma coisa que tu não queria, mas é sempre um degrauzinho. Tu tá passando por isso, por aquele momento, para te evoluir. E a nossa passagem aqui é por evolução, né? Então é uma decisão nossa, de como a gente vai querer encarar e como a gente vai querer continuar. Perfeito. Nai, muito obrigada. Imagina, que amei nossa conversa. Fiquem aí, porque agora vem a Daisy da Formédica dar aquela super dica de beleza e saúde para vocês. Um beijo, não esqueça de curtir, compartilhar e até o próximo vídeo. Quer seu rosto vibrante, luminoso e ainda combater manchas e melasma com um só produto? Sonho? Pois eu digo, realidade. Eu sou Daisy Lima e apresento o Magic CC Cream da Formédica. É um filtro solar anti-age multifuncional, com efeito de maquiagem que protege seu rosto contra os raios UV, hidrata sua pele, esconde as imperfeições e diminui os poros, deixando a pele uniforme com efeito blur. Tem cobertura sedosa e uma potente ação antioxidante que protege as células sem agredi-las. Oferece uma ótima proteção solar, hidratação e efeito lift imediato com uma textura ultra fina. Graças à sua tecnologia Color Adapt, ele se adapta a todos os tipos de pele e garante um efeito mate com controle duradouro do brilho e da oleosidade. Veja que incrível! Você nota a diferença imediatamente após a aplicação. Magic CC Cream. Fique ainda mais linda e seja ainda mais feliz.